Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no Olá Vocós, o nosso podcast Maldito Unicórnio Rosa Invisível, que é, como vocês já sabem, um oferecimento dos meus alunos da Academia Bocó. Quando eles financiam a Academia Bocó, eles também financiam esse trabalho aqui que permite que cada vez mais conteúdo seja feito e produzido de forma aberta, como este podcast. No último episódio, eu te convenci, quer dizer, pelo menos eu acho que eu te convenci, né? Eu estou aqui confiando no meu grande poder de convencimento. Eu acho que eu te convenci que a forma que você pensa é determinada por uma espécie de lei transcendente. Eu disse que essa lei está inscrita no seu coração. Ou seja, eu acho que eu te convenci que o nosso unicórnio invisível existe. Eu te convenci da transcendência desse unicórnio, da necessidade de existir uma transcendência, algo que está além da matéria. Mas eu também disse que essa não é uma conclusão necessariamente religiosa. Grandes filósofos, como os filósofos gregos, já haviam começado a delimitar a existência dessa lei transcendente muito antes de existir, por exemplo, o cristianismo. A gente conversou bastante também sobre o fato dessa lei ser uma lei universal que pode ser conhecida através do exercício da razão, e que é dessa lei que eu tiro esse fundamento último das leis humanas, que são, obviamente, terrenas. Só que uma objeção que pode surgir disso é porque nós também observamos ao longo da história que diferentes culturas criaram regras de conduta que são às vezes parecidas em certo ponto, mas também são absolutamente diferentes em outros. Só que esse fato não invalida a existência da lei universal moral, quando muito somente a acentua, porque o fato de existirem constantes entre esses povos tão díspares demonstra que existe algo de imutável na natureza humana. Nós também falamos sobre isso quando discutimos a possibilidade desta lei moral ser uma espécie de consenso. Mas olha só, o nosso objetivo aqui não é evidenciar como religiões diferentes moldaram instituições diferentes. Não vamos entender como a Índia se formou, as suas instituições baseadas na religião da Índia e tudo. Não é o nosso objetivo aqui isso. Nosso objetivo aqui é entender como a religião cristã, especificamente, moldou a sua forma de pensar, uma vez que você é um cara que mora no Ocidente, muito provavelmente. Então rufem os tambores. Nós vamos falar finalmente desse Deus que é o fundamento último do sistema de moralidade cristão, porque afinal é essa moralidade e não a indiana ou a japonesa ou a chinesa que está impregnada em você. Apesar de muitos tentarem lavar esta moralidade com água e sabão ou com álcool, ela resiste a sair, ela sobrevive às mais estapafúrdias tentativas de se livrarem dela. A natureza desse Deus cristão é base da criação de um ser humano que é um ser humano completamente diferente de tudo que existiu no mundo antigo. O que é a natureza desse Deus cristão tem de diferente dos outros deuses ali que ele convivia, e o que isso tem a ver com a força do destino? Falaremos de um Deus que surge no encontro de 3 rios de uma região estranha, que se revela a um morador de uma cidade de um império há muito já varrido do mapa. Esse Deus de Israel, diferente de tudo que já havia surgido, e as suas características serão a base de instituições também muito diferentes de tudo que já surgiram. Como, especificamente, esse Deus era diferente dos deuses que o rodeavam? Pegue o seu café, o seu vinho, o seu uísque. Eu sempre quero saber onde que você está escutando o nosso podcast, então me conta e bora lá. Lady Rosa, o unicórnio é invisível. Abre aspas. Enquanto o Império Romano era invadido pela violência sem freios ou minado pela lenta decadência, uma religião pura e humilde foi brandamente se insinuando na mente dos homens, crescendo no silêncio e na obscuridade, e da oposição tirou ela novo vigor para finalmente erguer a bandeira triunfante da cruz por sobre as ruínas do Capitólio. Vou até bater palma eu mesma, sem efeitos sonoros, porque isso aqui foi muito bonito, né?
Esta religião pura e humilde da qual fala o Edward Gibbon é obviamente o cristianismo. O cristianismo nasceu em uma região obscura de um território anexado ao Império Romano, território recentemente anexado ao Império Romano, que foi rebatizado de Judeia, e o cristianismo surge através de um pastor. Este pastor reúne ao redor de si discípulos e ele é acusado de ter atentado contra a ordem de Roma e por isso ele é condenado à morte. Jesus de Nazaré era, portanto, um escravo. Sendo um escravo, ele teve a morte de um escravo. E esta era uma das piores mortes possíveis, com requintes de tortura terríveis, que era a morte na cruz. Não existe razão para duvidar dos fatos essenciais dessa narrativa. Mesmo aqueles historiadores mais céticos tendem a aceitar que realmente a morte de Jesus de Nazaré na cruz é um fato estabelecido e provavelmente, dizem esses historiadores céticos, o único fato estabelecido ao seu respeito. Só que o sofrimento de Jesus não teve nada de excepcional, porque no curso da história romana, a dor, a humilhação e esse horror da mais miserável das mortes, que era a morte pela cruz, foi um destino partilhado por milhares e milhares de escravos. Mas se Jesus não teve uma morte surpreendente, ele teve sim uma história muito surpreendente após a sua morte, porque alguns de seus discípulos disseram que a rocha na entrada do lugar onde ele havia sido sepultado estava arrastada. Eles não podiam mais encontrar o corpo do seu líder ali. Então Jesus, nos 40 dias seguintes, contam os seus discípulos, apareceu para os seus seguidores, não como um zumbi esquisito, né? Como um cara reanimado ali, um exercício de necromancia maluco. Não, ele apareceu na sua melhor forma, ele apareceu ressuscitado. E depois de passados esses 40 dias, ele ascendeu aos céus e ele está destinado a retornar eventualmente também. O tempo o veria ser saudado não somente como um homem, mas como um Deus, porque ao suportar o mais agonizante destino imaginável, ele conquistou a própria morte. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, diz o Evangelho. Galera, é o seguinte, o que torna essa história estranha pro mundo antigo e pro pessoal que tava ali no mundo romano acompanhando de perto, não é a ideia de que alguém que é mortal possa se tornar divino. Não é isso. Por quê? Para estes povos que estavam dentro de um mundo que ainda assim era um mundo sagrado, a fronteira entre o céu e a terra não é uma fronteira tão distante como é para nós agora no mundo moderno. No Egito, por exemplo, os reis, eles eram venerados como deuses mesmo. Eles eram literalmente deuses. Na Grécia, as pessoas contavam as histórias sobre o Hércules. O Hércules, que muito provavelmente vocês conhecem, né? Aquele matador de monstros, que fez uns feitos espetaculares. Ele lutou, ele completou as 12 tarefas e ele era um semideus e eventualmente ele foi chamado a se reunir com os imortais. Já entre os romanos, vocês também provavelmente conhecem a história do Rômulo e Remo, Rômulo que foi o fundador da cidade. E posteriormente, todos os imperadores romanos seriam também venerados como deuses. A própria Roma, veja bem, se transformaria em uma deusa e era essa a origem do culto a Roma. Percebam um padrão surgindo aqui. Essa história de divindade era algo que estava reservado para os maiores, para os grandes, para os vitoriosos, para os heróis, para os reis. A sua medida era o poder de torturar os inimigos, não de sofrer torturas. Era o poder acorrentá-los às rochas de uma montanha, como aconteceu com Prometeu, ou transformá-los em aranhas, como é o caso da lenda da Aracne, ou cegá-los e crucificá-los após conquistar o mundo. Então, que um homem que fora crucificado, veja bem, pudesse ser saudado como um deus, era visto pelo mundo romano, inevitavelmente, como um negócio escandaloso, como uma coisa obscena, um trem grotesco. Mas, além do povo romano, o mais
mais ofendido foi o próprio povo de Jesus, porque os judeus, ao contrário dos seus governantes, eles não acreditavam que um homem pudesse se tornar Deus. Eles acreditavam na existência de um só Deus, esse Deus que era eterno e todo-poderoso, criador dos céus e da terra. Ele era adorado como Deus Altíssimo, Senhor dos exércitos, mestre de toda a terra. Ele comandava impérios, fazia montanhas derreterem como cera, punia os inimigos de Israel com uma ferocidade tremenda. Aí imagine só, este Deus, entre todos os deuses, tem um filho, e esse filho tem um destino tem uma vida de escravo, uma vida simples, inclusive, e que esse filho morreu torturado na cruz. Isso eram alegações estapafúrdias, assim. Na verdade, eram alegações blasfêmicas, repulsivas. Existia uma inversão acontecendo ali, e essa inversão é muito chocante para as suas posições mais devotamente defendidas. Assim, não era nem blasfêmia, era uma loucura completa. Então percebam que Jesus Cristo revoluciona uma cadeia que é milenar, altera uma cosmovisão de virtude, de mundo e da natureza humana que vinha diretamente dos confins da antiguidade. Só que para a gente compreender qual o tamanho dessa loucura, de fato, o que é, além de blasfêmia, essa loucura que era pregada por este Senhor e por seus discípulos e que se alastrou pelo mundo antigo numa velocidade muito impressionante, nós precisamos primeiro compreender o que era essa valorização da força lá no mundo antigo. Se você tivesse um poder mágico de viajar no tempo e você resolvesse visitar o ano de 1400 a.C., por que o ano 1400 a.C.? Não sei, você escolheu este ano aleatoriamente. Entre aqui na magia do negócio e para de fazer pergunta. Então, se você tivesse viajado para esse ano, você chegaria em um mundo que é relativamente familiar. Acho que eu posso dizer assim. O leste do Mediterrâneo estava congestionado de cargueiros. Lá no Oriente, se você andar um pouquinho mais para o Oriente, você iria ver uns comerciantes subindo o Eufrates carregados de grãos e tecidos, e eles desciam o mesmo rio com metais extraídos dos confins do mundo antigo. Então a gente tinha bastante comércio, era um negócio bem movimentado mesmo. E do outro lado do mar, onde o rio Nilo desemboca, onde hoje na verdade é a Grécia, ficava o que hoje nós conhecemos por civilização micênica, ali na Grécia e também onde hoje é a Turquia. Ali você encontraria belos homens de tanga e brilhantes armaduras brigando por causa de uma mulher chamada Helena. Sim, uma mulher fatal essa Helena. Ela levaria os dois lados da luta, gregos e troianos e seus respectivos povos à quase ruína. Sim, obviamente você estaria no meio da guerra de Troia. E antes que a aurora dos dedos róseos desse as caras, seria melhor que você escolhesse rápido um lado ali, de que lado que você vai ficar, e de preferência eu te aconselharia, assim como viajante do tempo, a escolher o lado do ganhador, o lado dos gregos. Talvez você também quisesse pedir proteção a Febo Apolo, que também era um deus de humor implacável e força correspondente. Essa civilização, e essa guerra mais especificamente, ficou eternizada nos poemas cantados por um cara chamado Homero. Tem muita discussão se esse cara realmente existiu, mas pra gente tanto faz, combinado? A obra do Homero, você pode encontrá-la em sua integridade através dos poemas Ilíada e Odisseia. Na Ilíada, especificamente, nós vamos observar Homero descrever os deuses do Olimpo. Na Odisseia também, mas um pouquinho menos. E esses deuses do Olimpo, que hoje se transformaram em algo muito popular por causa de adaptações da Marvel, na verdade, eles refletiam a natureza humana, e é uma natureza que é absolutamente ambígua. Os gregos observavam o mundo, observavam que existia bondade, mas também a maldade. Portanto, qualquer deidade que se dignasse a ser fonte da moralidade deveria ser também ambivalente. Isso não acontecia só com os gregos. Na maior parte das divindades pagãs, elas teriam duas faces. Elas seriam ao mesmo tempo boas e ao mesmo tempo ruins. Você consegue encontrar esse padrão até nos deuses aqui do Novo Mundo, nos deuses astecas e incas. É por isso que Homero descreve os deuses gregos como sendo quase humanos. Eles são bondosos quando eles querem, mas também são frequentemente mesquinhos, raivosos,
raivosos, invejosos, eles vivem se metendo em tretas com os mortais. E aquele que deveria ser o mais forte, o líder, a referência de todos, que é o Zeus, além dele ter várias amantes divinas, o que via de regra enfurecia completamente a sua esposa Hera, ele também tinha um costume chato de se transmutar em animais e de se relacionar à força com humanas. E Zeus era de fato o líder de todos os deuses, o deus do trovão, o comandante dos céus, mas isso não significava que ele tinha poderes infinitos. Por quê? Ele havia nascido de uma mãe, a Titânia de Gaia, e a sua vontade também frequentemente estava limitada a uma espécie de força maior, que geralmente não era nomeada, mas que se parecia, assim, com todas as restrições possíveis, com o que hoje nós entendemos por destino. Ou seja, esses eram de fato deuses vigorosos, fortes, que olhavam com aprovação seus campeões lutando na guerra. Esses campeões eram inclusive escolhidos a dedo. Esses deuses valorizavam a força e a beleza, valorizavam o que os gregos chamavam de areté. Areté é um termo de difícil tradução que é usado para designar a excelência humana e frequentemente também a excelência dos deuses. Em geral, de acordo com a modalidade de pensamento desses tempos mais primitivos, designa-se areté a força e a destreza dos guerreiros ou lutadores e, acima de tudo, do seu heroísmo. E este heroísmo não era considerado no sentido de uma ação moral, sabe? O herói fazer o bem, assim, ele cuidar dos mais fracos e tudo, não. Era uma ação moral que não poderia ser separada da força, estava intimamente ligada a ela. Essa suposição de que a perfeição física e a superioridade moral estavam inseparáveis é uma suposição que perpassa esse pensamento grego de uma forma geral. Ou seja, quando esses heróis subjugam os outros homens e mulheres e crianças pela força, eles estavam, na verdade, fazendo o que chamava-se de a sua beleza. Eles se tornavam, assim, integralmente homens. A Guerra de Troia é uma narração de uma luta entre vários heróis, alguns com sangue de deuses nas veias, da mais sublime areté. Isso não apenas entre os gregos. O helenista Werner Jaeger nos conta que os troianos também são igualmente um povo que tem muitos heróis entre eles. Eles lutavam pela pátria de uma forma muito selvagem e você, muito provavelmente, ficará apaixonado pelo herói dos troianos, que era o Heitor. Só que assim, a pátria, a mulher e os filhos são motivos que atuam sobre esses heróis com menos força. Raramente eles também se lembram que eles estão lutando para vingar o rapto da Helena. Na verdade, eles não querem nem saber dessa confusão que o Menelau se envolveu ali com Paris, a Helena. Eles só querem ali cumprir o dever deles de guerreiros e ir embora para casa. Quando nós completamos a jornada dos gregos nos últimos dias de guerra de Troia, que é o que narra a Ilíada especificamente, nós percebemos que o que desperta a simpatia do poeta pelos gregos não é necessariamente a justiça da causa deles, mas sim o esplendor imperecível do seu heroísmo, da sua areté. Ou seja, é uma espécie de virtude, entre muitas aspas, assim, e esta virtude também estava associada à virtude da honra. É por isso que o tema central da Ilíada envolve a violação da honra do principal herói dos gregos, que era o Aquiles. Enquanto eles estavam ali naqueles 10 anos longos de guerra, eles faziam certos saques nas cidades vizinhas, assim, saquear cidades, matar os seus homens, fazer as suas mulheres e crianças de escravos, assim, just another day na vida de um grego antigo. E o Aquiles se destaca em um desses saques e por isso é reservado a ele uma das escravas mais belas. Por causa de uma confusão envolvendo o deus Apolo, o Aquiles tem que devolver essa escrava para o rei dos gregos, que se chama Agamenon, ou seja, ele tem a sua honra violada por este rei. Todo mundo reconhece que a honra dele está sendo violada, então ele pede que a sua mãe, que é uma titânide do mar, interceda por ele junto a Zeus, e Zeus acolhe o seu pedido, dizendo que os gregos perderão a guerra até que a honra do Aquiles fosse restaurada. E é aí que a gente percebe que a honra grega é uma busca
busca pelo reconhecimento que pode ser levado às raias da loucura, ela pode ser insaciável. A ânsia por se distinguir e a aspiração à honra e à aprovação aparecem para nós que estamos assim completamente viciados pelas lentes do cristianismo como uma vaidade pecaminosa. Se você ler a Ilíada, você ficará com a sensação que o Aquiles é um cara mimado, um mimadinho ali da mamãe, que não volta pra guerra, apesar de todas as coisas que seus amigos estão sofrendo, porque ele é bobo. Mas longe disso, os gregos viam nisso a aspiração da pessoa ao ideal, ao suprapessoal. Era ali onde começava o valor. E estes também são, obviamente, atributos que são próprios da nobreza, porque o homem comum não possui areté ou honra, muito menos o escravo. A nobreza é vista como tendo este destino privilegiado, e este destino privilegiado estava em harmonia com a ordem divina do mundo, e os deuses, por consequência, dispensam a sua proteção a esses homens nobres. Por outro lado, apesar de tudo isso, as margens de ação no mundo antigo estão sempre muito limitadas a uma espécie de determinismo do destino. O destino é inescapável. Existe uma miopia humana com relação aos decretos sobre-humanos que são decretos insondáveis. Nenhum exemplo é melhor para ilustrar essa força inescapável do destino do que a famosa história do Édipo. E da mesma forma, tirando aqui uma licença poética para a gente atravessar alguns anos em direção a Roma, podemos encontrar essa mesma força do destino com o poeta latino Virgílio, que recita aquela famosa frase que se tornará famosa, pelo menos aqui em Minas Gerais: libertas que será tamen. Significa liberdade ainda que tardia. Essa frase aparece em um poema pastoral do Virgílio, onde nós vamos encontrar dois pastores conversando. Um deles está em uma posição privilegiada nas suas terras, descansando embaixo de uma árvore, e outro está basicamente fugindo da guerra. Eles provêm da mesma região, e o que está completamente desprovido de posses materiais, obviamente vai perguntar como que o outro conseguiu ficar naquela situação tão confortável. E a resposta dada por esse pastor é uma resposta que também nos afasta bastante do modo de pensar dos romanos. Ele diz simplesmente que a liberdade, ainda que tardia, o escolheu, o privilegiou. Então o fato dele estar naquela posição se deve única e exclusivamente às bênçãos de uma deusa que olhou e cuidou dele. Se o amigo está numa posição inferior, é obviamente porque ele está sendo desprivilegiado pelos deuses. Eu acho que essa não é uma ideia que é uma ideia muito mineira, e o nosso poder aconchegante e acolhedor dos mineiros não concordaria muito com isso. É por esse motivo também que a ideia de híbris grega é muito diferente da ideia do orgulho cristão. Isso se reflete nas diferenças das tragédias gregas e de tragédias cristãs, como são as tragédias de Shakespeare. Ambas supõem que a figura trágica é um homem grande ou bom que sofre de uma falha que traz a sua destruição. Mas se a gente se perguntar qual o problema com o personagem grego, a resposta vai ser híbris, que a tradução seria orgulho. Mas a híbris é a crença na própria onipotência, na própria divindade. Isso não provoca uma diferença radical na maneira como você age, mas a tragédia é a punição dos deuses para o homem que se sente assim, para o homem que acha-se capaz de controlar o próprio destino. A inveja dos deuses é suscitada quando alguém poderoso, um poder derivado, obviamente, dos deuses, afirma ser igual aos deuses. Então, os deuses mostram aos heróis que eles não são. Os heróis trágicos do drama grego são, de fato, grandes homens em sentido mundano, mas a questão toda da tragédia grega é que o herói e o seu destino trágico são excepcionais. Já os personagens trágicos de Shakespeare sofrem do pecado cristão do orgulho. Saber que você não é Deus, mas mesmo assim tentar tornar-se ele. É um pecado do qual todos nós somos capazes, não é nada de excepcional, você não precisa ser grande, você não precisa ser um herói, não precisa ser Hércules, veja bem. A híbris grega é uma manifestação de autoconfiança e de segurança excessivas. Já o orgulho é a manifestação de uma falta de segurança, da ansiedade devida à falta de fé e de um desrespeito das próprias limitações finitas como ser humano. E é uma forma de desespero. Vamos entender então como se forma essa cosmovisão cristã que é completamente diferente da forma de pensar do homem grego.
exatamente nesses mesmos anos que abrigaram Troia. É impressionante o fato dessas ideias terem convivido mais ou menos no mesmo espaço-tempo. Se você usasse aquele superpoder que te dá a possibilidade de mudar de lugar várias vezes, e de repente você resolvesse parar no Egito, você também encontraria um nível de sofisticação e civilização muito parecido com os micenas. As cidades estavam um pouco mais espalhadas ali ao longo das margens do Nilo, Mênfis, Tebas, Heliópolis, também era uma cidade cosmopolita, o comércio estava rolando solto, os reis estavam ali trocando as suas tábuas com suas cartinhas e tudo. Mas o seu foco aqui não pode ser os egípcios, porque os egípcios também cultuavam uma espécie de deuses muito parecidos com os gregos. Existem alguns padrões que realmente são surpreendentes pela sua semelhança. Eu quero que você volte os seus olhos a um povo que, na verdade, estava ali sendo feito de escravo. Bem, pelo menos é isso que dirá um livro que um dia eles escreveriam. Esse povo era chamado de hebreu, depois será chamado de judeu. Eu vou chamar sempre de judeu, que é para deixar a coisa mais fácil e os termos não ficarem assim se misturando na sua cabeça. Então esses judeus haviam chegado no Egito uma centena de anos antes, vindo de uma região chamada de Canaã. Eles chegaram até Canaã porque o seu patriarca Abraão escutou um chamado de um Deus muito estranho. Os judeus possuíam uma noção de divindade muito distinta da dos gregos e dos egípcios, de qualquer outro povo que conviveu naquele pedaço de Mediterrâneo badalado daquela época. Primeiro, o seu Deus é único. Existe um só Deus, cuja pronúncia deveria ser de fato impronunciável. Ele criou o céu e a terra e tudo que existe. Ele nunca foi criado. Ele é Logos, uma mente infinita que vê num ponto da eternidade todos os tempos ao mesmo tempo. Os deuses gregos tinham aquele costume de sair por aí se vangloriando de lutar em guerras humanas, povoar a terra de filhos. Eles tinham ataques de pelanca e apareciam vez ou outra exibindo sua boa forma e beijando seus próprios músculos no espelho. Já o Deus bíblico é perfeito, também muito misterioso. Ele vem em uma densa nuvem. Ele não pode ser visto, mas sua presença pode ser sentida, mas nem sempre, nem em toda parte. Se a gente acompanhar rapidamente uma das histórias mais controversas do Antigo Testamento, sim, eu tô falando da história onde Deus pede que Abraão sacrifique o seu filho único, Isaque. Então, se você abrir na sua versão da Bíblia aí essa história, você vai perceber algumas coisas interessantes. Primeiro, Deus aparece do nada e diz: Abraão, do nada, do mais literal nada. E o Abraão responde: eis-me aqui. Olha só, esse começo já nos deixa perplexos, principalmente se a gente se lembrar de Homero. Por quê? Onde que estão esses dois interlocutores? Ninguém conta. A gente sabe que um tem que estar num lugar muito acima do outro, mas Deus não vem como Zeus ou Poseidon das Etiópias, onde ele se regozijara com o holocausto. A gente também não fica sabendo da causa que leva Deus a testar o Abraão tão terrivelmente. Por quê? Deus não discute como Zeus discute com os outros deuses numa assembleia, num discurso organizadinho. Perceba que, quando Deus não revela sua intenção, isso abre margens para discussões infinitas. Alguns vão ver nesta passagem um vislumbre do sacrifício de Jesus, Filho de Deus. Outros verão simplesmente o fato de que deuses com os quais o Deus de Israel convivia exigiam sacrifícios humanos, inclusive os de criança. Então, os povos antigos, se eles lessem essa passagem, eles não ficariam surpresos com o fato de Deus exigir esse sacrifício. Eles ficariam surpresos com o fato de Deus ter suspendido a exigência e a convertido em um sacrifício de cordeiro. Olha, como assim um Deus que não pede sacrifício de crianças? Que Deus diferentão, veja bem. Então, por consequência, os seres humanos descritos pela Bíblia também têm camadas de profundidade e interpretação muito maiores do que os personagens gregos, por exemplo. Os personagens gregos chegam a ser caricatos em comparação com os bíblicos. Por quê? Para as figuras homéricas, o destino deles está determinado, de forma irrevogável. Então, eles acordam todos os dias como se fosse o primeiro. Eles não vão cair em situações internas tão problemáticas. Para começar a bagunça toda, os personagens do Antigo Testamento não têm o que os gregos chamam de areté, ou se tivessem, eles teriam perdido nas inúmeras formas
formas de escravidão a que foram submetidas ao longo da história. Então eles são portadores da vontade divina, eles são o povo escolhido, mas são falíveis, estão sujeitos à humilhação e à desgraça completa. E é em meio à desgraça e à humilhação completa que se manifesta a sublimidade do seu Deus. Cara, da perspectiva de um povo antigo, assim, você acharia muita graça da ideia de que eles eram um povo escolhido, sabe? Deus escolheu escravos e dificilmente um deles não sofre a mais profunda humilhação e dificilmente um deles não é agraciado pela intervenção de inspiração pessoais de Deus. Humilhação e exaltação frequentemente andam juntas. Adão é expulso, Jacó é um fugitivo, José é lançado num poço e mais tarde vendido como escravo, mas a grandeza desses personagens se eleva da própria humilhação e está mais próxima do sobre-humano porque é um reflexo da grandeza divina do Deus de Israel, obviamente. Além de tudo isso, diferentemente dos homens gregos, os homens bíblicos eram homens livres. Eles eram livres, dotados de livre-arbítrio, inclusive, e é um negócio que eles faziam muito frequentemente, eles eram livres para recusar o amor do seu único Deus. Toda a jornada bíblica do Antigo Testamento funciona numa espécie de ciclo onde o povo escolhe abandonar Deus e se entregar para idolatrias diversas, e é essa a causa da sua própria tragédia, e é lá no fundo do poço que eles reencontram novamente Deus e resolvem reestabelecê-lo e colocá-lo no seu lugar de origem. E eles, claro, sofrem as consequências disso muito terrivelmente, mas ainda assim, eles eram livres para errar, livres para se desviar do caminho, livres para pecar. É por isso também que em Shakespeare você encontrará o Hamlet naquele grandíssimo dilema de ser ou não ser, de agir ou não agir. E a escolha do Hamlet de agir ou não agir é o que vai determinar o final trágico da sua grande história. Então é por isso, é porque a gente sabe que são as escolhas do Hamlet e não um destino inescapável que ele estaria ali envolvido, a origem da tragédia. Observe também as epopeias medievais. A liberdade de ação dos personagens está quase que completamente livre das interferências diretas divinas. No material extra desse episódio você encontrará comentários sobre o texto do Erich Auenbach chamado A Cicatriz de Ulisses, que está no livro Mimeses, onde grande parte dessas diferenças humanas criadas por deuses profundamente distintos será brilhantemente analisada. E esse Deus misterioso, contudo, é ainda assim um Deus com uma face. Essa face encontrará o seu ápice, obviamente, em Jesus Cristo, que é Filho e ao mesmo tempo o próprio Deus. Mas, mesmo nos tempos em que o seu povo vagava pelo deserto, esse Deus já tratava com eles um relacionamento pessoal. O filósofo inglês Isaiah Berlin nos ajuda a compreender melhor a questão. Ele diz que, por exemplo, para Platão, o pensamento funcionava segundo linhas que são condicionadas pela ideia de que há certas verdades axiomáticas, irredutíveis, inquebrantáveis, que permitem, mediante uma lógica severa, deduzir algumas conclusões absolutamente infalíveis, e que é possível atingir esse tipo de sabedoria absoluta por meio da razão, por meio de um método especial, que obviamente é o método que ele recomenda. Já a cultura da qual surgiu o judaísmo, continua Berlin, e que em grande parte se fiaria ao cristianismo, é em grande medida uma cultura da vida familiar, das relações entre pai e filho, entre membros de uma tribo entre si, relações fundamentais segundo as quais a vida é explicada, tais como o amor dos filhos pelo pai, a fraternidade entre os homens, o perdão, os comandos emitidos por um superior a um inferior, o senso de dever, a transgressão, o pecado e, portanto, a necessidade de expiá-lo. Então, todo esse complexo de qualidades com base nas quais o universo inteiro é explicado por aqueles que criaram a Bíblia e por aqueles que foram em grande parte influenciados por ela. Todo esse universo teria sido incompreensível para os gregos. Se a gente considerar um salmo muito famoso, que é o Salmo 114, que diz: "Quando Israel saiu do Egito, o mar viu e fugiu. O Jordão voltou atrás e os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros." Essa concepção de um mundo que reage pessoalmente às ordens do Senhor seria totalmente inexplicável para o Platão ou para o Aristóteles. A ideia de que os relacionamentos,
tanto animados como inanimados, devem ser interpretados segundo as relações entre personalidades, em um caso, uma personalidade divina e no outro caso, uma personalidade humana, é muito distinta da concepção grega do que era um Deus e quais as relações desse Deus com a humanidade. Isso não poderia ficar mais claro do que na aliança que o Deus de Israel faz com o povo escolhido. O povo de Israel estava sendo chamado na aliança para viver não como um escravo do Deus, mas como homens e mulheres levados para perto dele a fim de partilharem a sua natureza. E era exatamente por isso, como nos lembra o historiador Edward Gibbon, que os judeus já se destacavam como uma espécie diferente de homem. Todas as tentativas do Império Romano de persuadir os judeus a combinar as instituições de Moisés com a elegante mitologia dos gregos foram tentativas falhas. Mas pregar a fé de Moisés nunca foi um preceito encarado como uma lei, muito pelo contrário. Somente os judeus eram vistos como herdeiros da aliança. Eles eram uma única nação, um único povo escolhido. Eles eram muito fechados em si. E nessas circunstâncias, o cristianismo se ofereceu ao mundo, armado da força da lei mosaica, mas liberto do peso de suas cadeias. Uma dedicação exclusiva à verdade da religião e à unidade de Deus era cuidadosamente cuidada tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. E o que quer que fosse agora revelado à humanidade através de Jesus, no tocante à natureza e aos desígnios do Ser Supremo, era um molde a aumentar a reverência por esse mesmo Deus e por essa misteriosa doutrina. Então, no cristianismo, admite-se a divina autoridade de Moisés e dos profetas, inclusive como a mais firme base da cristandade. Desde o princípio do mundo, uma série ininterrupta de predições anunciara, preparara a esperada vinda do Messias, do escolhido. Mas veja bem, na visão dos judeus, esse Messias seria um rei conquistador e não um profeta, um mártir, alguém que teve a morte de um escravo, como nós já dissemos. Só que o sacrifício de Jesus no cristianismo foi um sacrifício expiatório e a partir dele todos aqueles outros sacrifícios feitos no templo foram consumados e abolidos. E a iniciação pelo sangue, que era a circuncisão, foi substituída pela iniciação pela água, através do batismo. É por isso que quando você tá ali confortavelmente no seu sofá assistindo uma série que é mais famosa entre homens do que mulheres, existe algum fenômeno a ser estudado aí, que é a série Vikings, quando aparecem cenas de sacrifício humano, das virgens, das viúvas, você muito provavelmente vai achar que aquilo ali é absolutamente desnecessário, grotesco. Por que é que colocam a mulher para queimar junto do rei quando ele morre? Por que é que substituem a mulher por uma escrava? Você tem que ser a mulher, por que substituem pela escrava? Tudo aquilo vai ficar muito distante de você, exatamente por causa do advento de Jesus. Porque com Jesus, a promessa do favor divino, ao invés de se confiar só na posteridade de Abraão, ela se estende universalmente ao liberto, ao escravo, ao grego, ao bárbaro, ao judeu, ao gentio. E é exatamente por ter esse caráter universal que o cristianismo eventualmente irá chegar também ao Novo Mundo e estender-se aos nativos do Novo Mundo, dentre os quais eu posso incluir você, querido ouvinte, e a minha pessoa também. Agora vocês vejam só que interessante, a gente está aqui conversando sobre a diferença entre os valores gregos, os valores cristãos, o quanto os seus valores são essencialmente cristãos e tudo mais, e pouca gente parece perceber isso no dia a dia e poucos filósofos e poucos detratores da religião cristã conseguem perceber isso, mas o nosso profeta do Apocalipse, chamado Nietzsche, foi um dos caras que conseguiu entender isso melhor do que ninguém a partir do ponto de vista de fora, porque o Nietzsche com seus 20 anos ele já tinha perdido a fé e lá nos seus 20 anos ele já tinha vestido aquela armadura que eu comentei com vocês, que é a armadura
contrária ao cristianismo. Ele saiu numa cruzada contra o cristianismo. Enquanto a moral cristã não for percebida como um crime capital contra a vida, seus defensores estarão em vantagem. A moral cristã tem algum valor ou é uma profanação e uma vergonha, apesar de toda a santidade dos seus meios de sedução? Então ele proclama uma guerra ao ideal cristão, a doutrina que faz da beatitude da salvação a meta da vida, a supremacia do simples de espírito. Olha que coisa horrível! Os cristãos valorizam aquelas pessoas que são simples de espírito, valorizam os corações puros, os corações que sofrem, os fracassados. Quando e onde já se viu um homem digno do nome que se assemelhe a esse ideal cristão? Ele continua: nós não poderemos jamais deixar de combater o cristianismo e este ideal de homem específico. O que o Nietzsche combate, então, é, abre aspas, a confiança, a candura, a simplicidade, a paciência, o amor ao próximo, a resignação, a submissão a Deus, uma forma de desarmamento, de negação do próprio eu, todas essas virtudes que o cristianismo oferece ao homem para tentá-lo. A instituição desse ideal cristão serve somente aos pequenos e aos fracos. Ameaçou de morte as exceções vigorosas, comprometeu as grandes conquistas humanas. Eu vou citar o Nietzsche diretamente aqui porque ninguém melhor do que o próprio Nietzsche para te contar o que é o ideal cristão. Ele diz que, como se esse modesto aborto de alma, esse virtuoso animal mediano, este carneiro dócil que é o homem, não somente fosse superior à raça de homens mais feroz, mais voraz, mais audaciosa, mais pródiga e, portanto, 100 vezes mais exposta, mas também fosse o ideal, o objetivo, a norma para o homem geral, o bem supremo. Para ele tinha assim uns planos de grandeza muito mirabolantes dentro da própria cabeça, então ele acreditava que ele era o primeiro a notar o que de fato era a moral cristã. Ele achava que ele era o primeiro a perceber a subversão que a moralidade cristã havia produzido nos homens antigos, e obviamente ele esquece que alguns outros pensadores antes dele já haviam notado isso. Um deles é o Maquiavel, que vocês conhecem pelo termo maquiavélico, que escreveu O Príncipe, onde ele dá dicas a um governante da Itália, a um rei de um reino da Itália. Essas dicas envolvem conselhos práticos de como governar, inclusive aquele famoso conselho de que os fins justificam os meios. Então é esse mesmo Maquiavel que se opunha a, abre aspas, nossa religião, que ele se incluía naquele momento do Renascimento. Então essa religião situa a felicidade suprema na humanidade, na humilhação, no menosprezo pelas coisas humanas. E a antiga religião considerava o bem supremo a grandeza de alma, a força do corpo e todas as qualidades que tornavam o homem temível. E tudo bem, o Maquiavel ele expôs esse conteúdo de pensamento dele só em algumas raras passagens. Ele escrevia, vou repetir, durante o Renascimento. Ele também não diz que ele é um mestre da filosofia moral, mas ele falava simplesmente de política. Mas de toda forma nós também encontraremos algo muito semelhante no historiador Renan, um historiador francês que escreve sobre a vida de Jesus. Em uma carta de 1870, ele diz que o que permite a entrada em Valhalla é o mesmo que impede a entrada no reino de Deus. Vamos concordar ainda que também este não é um pensamento muito enfático, esse é um pensamento meio frouxo demais para conquistar a intelectualidade francesa como um todo. Vamos levar em consideração também que essas pessoas estão falando somente sobre a parte boa da moralidade antiga e rejeitando o caos, o dionisíaco, algo que Nietzsche não faz. Nietzsche abraça esta moral antiga em todas as suas formas, inclusive em certas formas que um cristão acharia completamente abominável. É por isso que o anticristianismo do Nietzsche
Nietzsche, ele é mais forte, ele é mais perigoso, porque ele chama os seus seguidores a uma suposta vida criativa, e essa vida criativa que teria os pezinhos ali no bárbaro, no retorno ao bárbaro, essa vida seria mais poderosa, mais heróica. Então ele meio que chama os seus seguidores a lutar na guerra de Troia junto com ele, contra, e ele coloca tudo isso em contraposição, a moral cristã e os grandes profetas de Israel, essa oposição entre a nobreza do herói grego, que nós passamos este episódio inteiro conversando, e a pequenez do escravo cristão. Essa exaltação a Dionísio, que é o deus da vida, que é o deus da vida orgíaca, e é uma vida que ela sempre renasce através do caos constante, em contraste com um desprezo pelo crucificado, que na árvore da cruz, vou abrir aspas de novo para citar o Nietzsche diretamente, a mais venenosa de todas as árvores, fecha aspas, é uma, abre aspas, maldição para a vida. E se o Nietzsche eventualmente vai superar essa ideia da moralidade antiga para propor o seu próprio modelo de moralidade relativo, que seria a moralidade do super-homem, muito do que resta de Nietzsche, muito dos seus seguidores, vão se apegar a esse espírito pagão que ele conclama nos seus primeiros escritos, principalmente. E esse neopaganismo vai se tornar um fenômeno impressionante agora no nosso tempo. E é por isso que nós vamos encontrar a mesma mentalidade anticristã do Nietzsche sendo reverberada por vários, ou daí infinitos autores no século XX e no século XXI. Um deles, e ele defendia isso só durante a sua juventude, depois ele mudou de ideia na velhice, porque a velhice, como vocês sabem, traz certo tipo de sabedoria, via de regra, a exceção o velho que continua bobo, como os jovens geralmente são. Esse escritor foi o Rainer Maria Rilke. Ele diz que o Messias faz do mundo inteiro um hospital, chama seus filhos e bem-amados os fracos, os infelizes e os enfermos, e os fortes. Como poderemos então elevar-nos? Se prestarmos nossa força aos infelizes, aos oprimidos, aos patifes preguiçosos, desprovidos de senso de energia? Vocês conseguem ouvir aqui nessa fala os ecos do anticristianismo nietzschiano? Tá bem claro aqui. Sejam duros, sejam terríveis, sejam impiedosos, não tenham misericórdia, vocês devem avançar e avançar. Poucos homens, porém grandes, construirão um mundo com seus braços fortes, musculosos, dominadores sobre os cadáveres dos fracos, dos doentes e dos enfermos. Além dessa ser uma proposta claramente horrorosa, claramente terrível, uma proposta que fundamentou os grandes totalitarismos do século XX e custou algumas milhares de almas, como estamos cientes, essa proposta é obviamente uma falsificação do que é o verdadeiro cristianismo. E é uma falsificação que está muito pautada num elemento romântico que o Nietzsche nunca conseguiu se desvencilhar, porque ele próprio falava bastante de um tal de um cristianismo primitivo, que esse cristianismo primitivo teria sido mais forte do que esse cristianismo adocicado dos tempos atuais. Sobre essas acusações, tem uma passagem muito bonita do Henri de Lubac, num livro chamado O Drama do Humanismo Ateu. Ele diz que o heroísmo do cristianismo não é uma virtude de força no sentido pagão da força. O heroísmo no cristianismo é provar que se está sob o domínio de algo mais poderoso e que se está começando a renunciar. Ele é, em primeiro lugar, resistir com coragem face ao mundo e talvez contra si próprio, aos arrebatamentos e seduções de um falso ideal para manter altivamente, em sua paradoxal intransigência, os valores cristãos ameaçados e ultrajados, com humilde altivez. Porque se o cristianismo pode e deve assumir as virtudes do antigo paganismo, como fez inclusive São Paulo durante a sua vida, o cristão que deseja permanecer fiel só pode rejeitar com um categórico não o neopaganismo que se erigiu contra Cristo. A suavidade e a bondade, a delicadeza para com os pequenos, a piedade, sim, a piedade para com aqueles que sofrem, o repúdio aos métodos perversos, a defesa dos oprimidos, a
dedicação anônima, a resistência à mentira, a coragem de chamar o mal pelo nome, o amor pela justiça, o espírito da paz e de concórdia, a sinceridade de coração, o pensamento no céu. Eis o que o heroísmo cristão irá salvar. Toda essa, abre aspas, moral de escravos, fecha aspas, ele irá mostrar que é uma moral de homens livres, que somente ela torna o homem livre. Nunca foi prometido ao cristão que eles seriam sempre a maioria, muito pelo contrário, tampouco que pareceriam ser sempre os mais fortes e que os homens não seriam nunca seduzidos por um ideal diferente do seu. Mas em todo caso, o cristianismo não terá jamais eficácia real, existência real, nem alcançará conquistas reais, a não ser pela força de seu próprio espírito, ou seja, pela força da caridade. Fecha aspas desse trecho maravilhoso, e a caridade sendo exatamente o valor rejeitado por esse pessoal que tá aí tentando resgatar a moralidade pagã e abraçado de uma forma muito esquisita por uma outra galera que nós vamos ver nos próximos episódios. Então, aquele velho problema da ânsia para se distinguir, da aspiração à honra, da aspiração à aprovação, passarão a ser, pela luz do cristianismo, radicalmente reinterpretados. Então, Jesus oferece um novo modelo de homem e nos ensina que o erro não está nesses ideais em si mesmos. Não tem nada de errado com ser um homem honrado, um homem que quer a aprovação da comunidade, um homem que aspira a isso. Mas o erro está na forma como você pretende obter essa honra e na forma como você pretende usá-la uma vez obtida. A força pela força, por exemplo, não é mais valorizada, e sim a força que é usada para proteger a parte mais fraca da história. E vale sempre reforçar ainda que, embora eu esteja defendendo aqui várias vezes que o cristianismo foi uma revolução que criou um novo homem, uma nova forma de pensar e um novo sistema, e que essa revolução foi tão vitoriosa que eventualmente ela foi esquecida, isso não significa dizer que eu ou o Daniel Hopes, do autor do qual eu tirei essa concepção, estejamos defendendo que Jesus tenha sido um revolucionário. Pelo contrário, como um modelo perfeito de homem, uma vez que ele é Deus, ele é a medida certa de todas as coisas. Ele avança onde é necessário avançar e ele se acautela quando é prudente se acautelar. Dessa forma, os primeiros cristãos caminharam à sombra do Império Romano sem qualquer ruptura da sua ordem. Eles só aparecem formalmente como uma questão, entre aspas, nas cartas que Plínio o Jovem trocava com o imperador Trajano, quase 70 anos após a morte de Cristo. Um pouquinho antes, Nero promoveria uma perseguição sanguinária a esses primeiros cristãos, que levaria à morte de duas figuras importantíssimas do cristianismo, que é São Pedro e São Paulo. Mas olhem só que interessante. Apesar de todas as perseguições, e às vezes muito por causa das perseguições, essa revolução silenciosa foi aos poucos se infiltrando nas brechas de um império já em decadência, e por uma série de fatores quase que inacreditáveis, esta nova cosmovisão de mundo chegará a dominar o continente europeu após a queda de Roma. Nos próximos episódios, nós veremos como esta cosmovisão moldará aspectos essenciais para o homem moderno, como as leis, os direitos humanos, também a famosa dignidade da pessoa humana. Então, eu espero vocês lá.